Terra Firma. Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você a deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, dar a sua opinião aí do que você está achando do material que eu estou produzindo aqui com vocês, né? Porque tem um monte de gente que já está participando, dando ideia, dando elogio, dando direcionamento, né? Agradecer o pessoal que tem se inscrito, trazer mais gente para poder se inscrever aí, né? Seria muito legal tornar cada vez mais profissional esse espaço aqui. Eu estou esperando a pandemia passar para poder conversar com algumas pessoas que fizeram algumas ofertas no sentido de melhorar o canal, no sentido de edição, né? De ajudar a tornar mais profissional, assim. Vai perder esse charme tosco, mas quem sabe, né? Tudo que puder melhorar, acho que a gente tem que pensar. Mas isso é para o futuro, enquanto temos que ficar em casa, porque o negócio está feio, infelizmente está feio. Hoje no Eu Recomendo Quadrinhos, olha que capa linda, 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 linda. Isso aqui é um desenho feito a lápis. Esse quadrinho, quando eu vi na banca, eu fiquei alucinado, assim. Eu já tinha, eu ganhava, trabalhava, ganhava bem, né? Já trabalhava como professor e tal. Isso aqui saiu em 1992, tá? É uma edição especial. Esse aqui, ele é uma edição Elseworld. O que é o Elseworld? São mundos paralelos. Então ele vai pegar o Batman numa situação igual aquele que eu fiz do Batman com o Dini. Não, aquele do Dini, ele é túnel do tempo, ou seja, ele volta num determinado momento da história e insere o Batman naquela situação. Esse aqui, ele vai ter uma arte legal, tal, mas até meio que comum. Se você imaginar, por exemplo, que o Kelly Jones... Aliás, eu cometi um erro, eu falei que o Batman ele sai quinzenal. Lá nos Estados Unidos, os quadrinhos regulares eles saem semanalmente, tá? Aquela coisa que a gente vê no Big Bang Theory, no sentido de ver os caras indo na comic book, lá na loja de quadrinhos. Aquilo ali é uma rotina dessas pessoas pra curtir mesmo, né? Ó que da hora que vai ter isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Porque o que é legal desse quadrinho do Batman é que ele vai ser um Elseworld, mas ele vai ter uma ligação com a Liga da Justiça. Então você vai ver personagens do universo do Batman, tá? Você vai ter até uma personagem que eu gosto muito, que ela vai estar como vilã aqui, que é a Zatanna, né? Que ela é olha lá, isso não tá assistindo. Gatíssima demais. Eu piro na Zatanna no Livros da Magia, ela tá maravilhosa. Tá vendo esse cara aqui, ó, crucificado? Como se representasse uma crucificação. Super-Homem. Mano, que da hora que esse gibi. Ele chama Terror Sagrado. Qual que é a história? Acontece a morte dos pais do Bruce Wayne, lá e tal, ele vai... Só que eles vivem numa sociedade onde a Igreja Católica dominou a América inteira. Eles têm guerras contra os países no sentido de tipo meio catequizar, assim, mas é no mundo moderno. Então a igreja é muito parecido com o Conto da Aia, né? Só que o Conto da Aia é uma dominação meio mormon. E aqui faz uma associação à Igreja Católica, ao cristianismo católico. Então você vai ter tipo os cardeais, o Papa, os padres, eles vão ter um aspecto militar. E aí essa igreja, então você vai ter uma teocracia dominando o mundo, e dentro dessa teocracia eles vão criar um extermínio de quem discorda deles. E aí você vai ter então os homossexuais vão ser perseguidos e mortos, como acontece no Conto da Aia. Você não pode praticar aborto. Então tudo aquilo que o governo considerar, o governo teocrático, o governo católico, considerar que não faz parte dos ensinamentos bíblicos,
e das leis, porque essas passaram a ser as leis. Isso é uma teocracia, quando você o conjunto de leis são os conjuntos de leis baseadas num livro. Por exemplo, no Irã, o Alcorão é a lei. Você não tem uma constituição lá que vai garantir os seus direitos. As leis são baseadas dentro do da interpretação do Alcorão. No conto de Aya, por exemplo, que é uma ficção como essa daqui, Teor Sagrado do Batman, você vai ter o quê? As leis, a interpretação daquele conjunto Mórmon da Bíblia, né? E aqui, então, é muito doido, uma coisa que o texto é muito legal. Essa é uma história muito, muito, muito legal. Ele, muito, 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 muito legal. Desculpa, ficou muito, muito, muito louco isso aqui. Muito, oh meu Deus, olha lá. Só. Ai, ai. Faz tempo que eu não uso droga, sabe? Então fique tranquilo que eu não estou sob efeito de nada, só da minha natureza mesmo. E o que acontece? Então você vai ver a Bíblia sendo citada várias vezes durante a história e ver como que quem a cita pode torcê-la ao seu bel prazer. Então tem hora que o Batman vai citar o Batman e ele vai resolver ele vai ser um padre, então ele vai vender toda a fortuna dele. O Alfred, ele despede o Alfred e o libera. Ô Mia, mas subir no gibi não, né, filha? Papai fica triste. Você não pode. Olha quem chegou aqui, ó. Mia Immortal Black Metal. E aí o que acontece? Então, você vê como a palavra divina ela pode ser torcida ao bel prazer. Então tem hora que o Batman vai citar isso e vai ser muito legal. O Jim Gordon ele vai ser um investigador e aí ele vai contar por que o pai e a mãe do Batman foram mortos. Do Bruce Wayne, na verdade, né? Porque eles tinham uma clínica que ajudava pessoas do submundo, fazer aborto, receber homossexuais. Então, o que vai acontecer? Ele vai se ordenar padre, ele vai abrir mão da função dele, mas ele vai lutar contra esse sistema católico cristão para descobrir quem matou os pais dele. E aí ele vai descobrir que tem uma coisa muito mais complexa acontecendo. E aí onde entra a Liga da Justiça? Ele começa a descobrir que existe um programa da igreja para os meta-humanos. Então, e aí a igreja vê isso como um sinal de Deus. E aí os caras estão fazendo um plano de clonagem. Só que aí você vê, e é legal do Westworld, tanto que no final ele vai perguntar aqui, ó. Mesmo assim, não posso deixar de pensar no que poderia ter acontecido se naquela noite, 20 anos atrás, tivesse sido um final diferente, um final mais feliz. Ou se, em vez dos mortos pelo Estado, meu pai e minha mãe tivessem sido realmente vítimas de um crime de rua, casual e sem sentido. Talvez tudo tivesse sido diferente. Você vai ver aqui na bandeira dos Estados Unidos, você vai ver a cruz, ó. Então, assim, a motivação do Batman vai ser a entender isso. E aí você vai, então você entende que o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, já tinha sido um mártir morto, representando um grupo. Ele vai ser o último representante de uma resistência que foi morto, né? Ele cita o Brasil, por exemplo, que o Brasil é o último país a ser conquistado na América do Sul e ser convertido nessa ordem, né, de unificação da América. Vai aparecer, então, a Zatanna, as bruxas, né, as pessoas que têm esses poderes psíquicos que eles vão entender como bruxaria, e é legal que vai vir lá, eles dão a entender, não fica muito claro na história, que esse sistema ele vem desde as colônias, então você vai ter uma referência lá, não existia ainda, tá falando uma obra de 1992, mas se naquela época do filme A Bruxa, eles tivessem conseguido converter todo mundo e mantivesse esse governo de expansão. Então é um processo que vem desde o final do meinho lá do final do século XVIII e que teria perdurado até então. Existe um filme muito legal chamado A Nação do Medo, que é do Rutger Hauer, dos anos 80, eu quero ver se eu faço um vídeo sobre ele, que ele fala dessa ideia de, por exemplo, se aquele governo da Alemanha tivesse ganhado a guerra. E ele conta a história 50 anos depois. Uma das coisas que ele diz é que não teve o Holocausto, por exemplo.
É muito legal, é muito interessante. Eu recomendo esse filme, eu vou falar sobre ele. Mas aqui no quadrinho, então, você vai ter o Aquaman, você vai ter o Flash, e aí o Flash vai ter um papel muito legal, assim, o Homem de Barro e o Super-Homem crucificado. E aí o Super-Homem, ele tem essa coisa de outro espaço. Então ele vai representar o Batman vai ver no Super-Homem Jesus Cristo, um cara que morreu por nós, se sacrificou por nós, e ele era a esperança. E aí é muito legal, porque você vai ter um dos poucos gibis em que o Batman não vai estar tretado com o Super-Homem, ele vai ter uma boa relação, e o Super-Homem vai ser uma inspiração pro Batman. Daí vai resolver a situação lá, e, e o Batman vai continuar sendo um padre, e aí ele vai ser padre durante o dia, e ele vai ter. E é legal esse outro lance que eles deram o sentido pro Batman duplo. De luz e trevas. Então o Batman nesse gibi ele vai abraçar a luz e as trevas. Por quê? Porque ele vai continuar sendo padre e fazendo a pregação. Então ele entende que a perversão que aconteceu, num determinado momento no quadrinho, ele começa a questionar Deus. Por que Deus permite isso? E aí ele vai entender que o problema não é Deus. E aquela torção aquela distorção que eu falei das palavras sagradas. Mas o modo como os homens perverteram a palavra de Deus, como os homens perverteram os ensinamentos. E que aí ele vai fazer isso durante o dia como padre, de trazer a palavra à luz, e à noite, na forma das trevas do Batman, ele vai tentar destruir esse governo. E aí dá a ideia que daria para ter um outro mundo, assim, daria tipo que nem tem o universo 2099 do Marvel, aqui daria para você ter desenvolvido um universo dentro dessa batalha que não foi adiante. Tá? Então eu recomendo Batman Terror Sagrado, tá? A história é muito legal e assim, cara, eu tô impressionado como ultimamente eu pego obras para analisar aqui antigas que falam absurdos e elas continuam relevantes porque nós estamos revivendo todas as idiotices mundialmente falando que a gente nunca imaginou que o ser humano fosse repetir. Uma teocracia, um evangelistão, tem até um vídeo sobre evangelistão aí. Poema de hoje, Ordem da Escuridão. As hordas malignas me impulsionam a singrar pelos mares da escuridão e descobrir nas trevas que a luz é tão nefasta quanto a podridão dos ditos puros, que amam julgar aqueles que, aos seus olhos, foram marcados a ferro incandescente, assim como as chamas que tanto amam temer, para provar a sua fervorosa e vazia fé, cheia de culpa e sem nenhum perdão. Esse poema eu escrevi não baseado nessa obra, mas pensando justamente nisso. Como há uma linha de interpretação religiosa onde há um prazer sadomasoquista, sadístico de julgar os outros e masoquista de sofrer nessa interpretação do que é a vida, do que é o mundo, do que é Deus, assim, essa coisa de tipo, você tem que ter tido a vida mais desgraçada do mundo para poder mostrar que você teve a maior redenção do mundo. Parece que você não pode ser feliz antes e continuar sendo feliz e continuar sendo feliz. Você tem que ter tido uma vida desgraçada, feito as piores coisas do mundo, tido uma redenção, e aí você, dentro dessa sua história, você vai ficar julgando todo mundo, apontando o dedo para elas, para que elas alcancem essa luz, assim. Mas é uma luz estranha. É uma luz num porão em que alguém está sendo torturado para poder achar essa luz. E eu não acho legal isso, eu não concordo com isso. Como diria minha mãe quando eu fiz uma tatuagem, eu não concordo com isso. Porque eu tenho diabetes e tal. E também eu fiz um puta de um bodão aqui que mexeu com a luz dela. Então, assim, é muito louco isso dessa relação distorcida que é muito triste ver como muitas religiões elas não podem ser saudáveis.
que elas têm que o discurso dela ser em cima de julgar, de olhar judicioso, de danação, assim. E putz, o maior mérito de Jesus foi ele ter mostrado a palavra mais importante que existe em qualquer vocabulário, que é o amor, para poder perdoar as falhas. É óbvio, não pode abusar disso, né? Mas é tudo com parcimônia. Então é muito legal. Esse quadrinho vai abordar muito essa ideia, assim. E eu fiquei surpreso porque eu peguei, eu não lembrava direito dele. Eu peguei por causa da capa, assim. Falei, pô, eu lembro que esse quadrinho era legal, mas eu não lembrava qual era. Eu até confundi um pouco com a história do Azrael. E na verdade não era. E assim foi uma grata surpresa e assustadora em função da contemporaneidade dele. Grande abraço, deixa o like, o dislike, passa o vídeo para frente, indica para as pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma.